no qual houve a realização de um contrato de arrendamento firmado entre a requerente, Atlântida Enterprises, para com a primeira requerida, autarquia estadual, Companhia Corcunhas, do Estado de São Paulo. As alegações são de descumprimento mútuo a partir desse contrato, devido à realização de obras obsoletas e desnecessárias por parte da segunda requerida, que denomina-se Tabajara Limitada, e é por este motivo que estamos aqui hoje, acerca da realização dessas obras no Terminal 2. Dado o resumo dos fatos, passo agora à parte de procedimento arbitral. Em primeiro lugar, tratarei sobre a legitimidade do presente tribunal arbitral para julgamento da demanda. Em seguida, passarei para a coligação contratual existente entre os contratos e, por fim, sobre a legitimidade da segunda requerida, Tabajara Limitada, no presente procedimento. Iniciando meu primeiro argumento, ressalto que existe uma previsão expressa dentro da Lei de Arbitragem 9.307 de 1996, em seu primeiro artigo, primeiro parágrafo, que diz que a administração pública poderá, tanto direta quanto indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Bom, com isso em mente, é necessário indicar que direitos patrimoniais disponíveis dizem respeito a direitos que possuem um conteúdo econômico apreciável dentro dessa via negocial, que é justamente o que temos aqui. Um investimento que foi feito de 100 milhões de reais, desnecessariamente por parte da requerente, e que necessitam ser ressarcidos conforme trataremos no mérito posteriormente. Então, com isso em mente, indico que existe também outra previsão expressa no decreto número 8.465 de 2015, que regula justamente os critérios para dirimir conflitos dentro, especificamente, no setor portuário. Expressamente no artigo 2º deste decreto, há indicação de que, entre os litígios que são considerados direitos patrimoniais disponíveis que podem utilizar-se da arbitragem, são aqueles que incluem a inadimplência de obrigações por qualquer uma das partes, bem como questões relacionadas à recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro entre elas. Com tudo isso em mente, foi expressamente colocado no contrato de arrendamento uma cláusula compromissória cheia com indicação de procedimento e especificidades, inclusive de acordo com a regulamentação do câncer CBC, instaurando este procedimento arbitral. Olá, desculpe a intromissão, mas para analisarmos perfeitamente a questão da legitimidade, as outras questões procedimentais, eu gostaria que a requerente me esclarecesse qual é o pedido exato. O pedido é de reconhecimento da legitimidade do presente tribunal arbitral. Não, o pedido do procedimento arbitral. O que a requerente está buscando? Na parte do mérito mesmo. Do mérito. Isso. A requerente busca o ressarcimento e também o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Tá, isso em razão de um contrato de arrendamento celebrado feito em uma licitação. Isso, exatamente. Tá, ok. Certo. Dando prosseguimento, logo é visto que há a possibilidade do presente tribunal arbitral de julgamento da demanda. Agora, passando para o segundo argumento acerca da coligação contratual... Desculpe, eu não entendi ainda a sua explicação com a legitimidade da requerente ou... A legitimidade do presente tribunal arbitral para julgamento da demanda no que tange a questões relativas à administração pública. Mas seria correto falar em legitimidade mesmo? Sim, legitimidade do presente tribunal arbitral. Qual seria a diferença entre legitimidade e jurisdição? Legitimidade diz respeito à legitimidade da jurisdição, você quer saber. A competência que foi atribuída a este tribunal arbitral para o julgamento da demanda, enquanto jurisdição são os limites até onde esse tribunal pode julgar, que dizem respeito aos próprios pedidos relatados no caso, que vão ser reverberados aqui. Então, mas é legitimidade, competência ou jurisdição?
legitimidade do presidente do tribunal arbitral para julgar ali de dentro dos seus limites, dos pedidos. Tem algum dispositivo da lei de arbitragem que fala da legitimidade do tribunal arbitral? Na realidade, estamos pautando a possibilidade da administração pública estar na presente demanda a partir do artigo 1º, inciso 1º, conforme dito anteriormente. O artigo 4º também indica a possibilidade a definição e possibilidade da cláusula compromissória nos contratos. E, desculpe insistir, mas por que o tribunal arbitral não seria legítimo para julgar isto? Lembrando que legitimidade está relacionada às partes. Processo civil, mesmo que a gente esteja numa arbitragem. Sim, sim. Na realidade, creio que isso será abordado pela outra parte, que diz respeito, na realidade, ao meu terceiro argumento, de que que o presidente do tribunal não teria legitimidade justamente por conta de uma das partes da segunda requerida, Tabajara Limitada, ser um ente privado. Então, será suscitada essa questão posteriormente. Tá, então eu vou aguardar posteriormente. Não vou insistir nessa pergunta. Certo. Seguindo com os argumentos, inicio agora a parte de coligação contratual existente entre os contratos. A alegação das requeridas, por meio de notificação realizada por parte delas, foi de que as obras foram previamente aprovadas em contrato à parte e não teriam relação direta para com a requerente. Entretanto, os contratos coligados realizam essa conexão entre o contrato de arrendamento firmado entre a Atlântida e a Corcunhas e o contrato de prestação de serviço firmado entre as próprias requeridas. Sim, doutora, só um adendo. Você diz que esses contratos são coligados. Sim. Você teria os requisitos para você dizer para o tribunal que eles são coligados e a gente deve julgar os dois como se tivesse cláusula compromissória nos dois? Sim. A exposição. Eu ia falar justamente agora dos elementos dos contratos coligados que dizem respeito, basicamente, à pluralidade de contratos, não sendo necessário a mesma parte realizá-los, e também a existência de um vínculo de dependência, que, neste caso, seria relativo a um nexo econômico-financeiro entre esses contratos, o contrato de arrendamento e o contrato de prestação de serviços. Basta que haja um nexo financeiro para que os contratos sejam coligados? Neste caso, nós estamos analisando especificamente este nexo financeiro para realizar esta coligação. Visto que a individualidade de ambos os contratos é coligada, entretanto, existe um nexo econômico-financeiro que junta-os devido a, analisando numa perspectiva econômica mais ampla, com o intuito de manter o Terminal 2 e, no geral, o porto em pleno funcionamento, é possível realizar essa conexão. Então, como eu estava dizendo, a individualidade de cada contrato é preservada, tal como o princípio da autonomia da vontade e o próprio pacta sunt servanda. Nós procuramos também uma jurisprudência que tratasse desse caso, de um caso utilizando contratos coligados que pudesse fundamentar isso, e nós pegamos o recurso especial número... Só um minuto, doutora. O tribunal está obrigado a... Assim, você vem no tribunal arbitral, né, e traz para a gente uma jurisprudência do judiciário. Uhum. Eu estou adscrita? É isso daí? Vocês Eu tenho não que estão aplicar? Vinculados, Não estou vinculada. Não estão vinculados. Eu estou apenas mostrando qual é o entendimento na via judiciária, mas isso de forma alguma vincula vocês. É apenas para fundamentar o argumento de coligação contratual. O recurso especial 1519-041 da terceira turma, julgado pelo relator ministro Marco Aurélio Belize, no julgamento de 11/9/2015. 2015, doutora, é meio velho, né? É que fundamenta especificamente e mostra o entendimento já consolidado dos tribunais em relação a isso. Por contratos coligados, é a citação do caso, por contratos coligados compreende-se a celebração de 2 ou mais contratos autônomos, mas que guardam entre si um nexo de funcionalidade econômica a propiciar a consecução de uma finalidade negocial comum. Ou seja,
O nexo econômico visualizado nesse caso diz respeito basicamente que as atividades realizadas pela segunda requerida Tabajara dentro do Terminal 2 influenciam diretamente os lucros e prejuízos obtidos pela requerente, Atlântida Enterprises. Dessa forma, mostra-se justamente, a partir dessas obras obsoletas e desnecessárias, que houve um prejuízo direto e ela deverá, conforme falarei posteriormente, deverá ser ressarcida. Doutora, só para esclarecer, a previsão da execução dessas obras estavam no contrato de arrendamento ou no outro contrato, enfim? Conforme será tratado posteriormente pelo mérito, será esclarecido a questão que obras de melhoria deveriam ser realizadas por parte da requerente e não obras necessárias, conforme será tratado posteriormente pelo mérito e melhor fundamentado. Apenas citamos o caráter obsoleto e desnecessário dessas obras. Eu tenho uma pergunta adicional. Nesse segundo contrato que vocês querem estender a cláusula compromissória, ele tinha alguma cláusula de resolução de disputas? Não tivemos acesso especificamente a este contrato, então não é possível afirmar que ele teria uma cláusula de resolução de disputa. Porque eu não me sinto confortável se esse contrato já tinha ou uma cláusula compromissória prevendo outra Câmara ou uma cláusula de eleição de foro, eu não me sinto confortável estendendo essa cláusula sem saber se ela é compatível ou não com esse segundo contrato. Sim, nós não tivemos acesso a esse contrato especificamente, mas justamente devido ao vínculo um nexo econômico funcional entre esses contratos, nós realizamos esse pedido e sustentamos a existência do mesmo para a relação entre o contrato de arrendamento e o contrato de prestação de serviço. Nós também classificamos esse tipo de coligação como uma coligação voluntária implícita, ou seja, uma coligação que, nas palavras do professor doutor Francisco Paulo de Crescenzo Marino, na obra Contratos Coligados e Qualificação Contratual em Decisões do STJ, na revista Instituto dos Advogados São Paulo, é deduzida, nas palavras dele, a partir do fim contratual concreto e das circunstâncias interpretativas relevantes, artigo 112 do Código Civil. Nessas hipóteses, é necessário recorrer a um processo interpretativo mais aprofundado para delimitar o vínculo contratual existente. Sendo que, apenas ressalvando que no artigo 112 do Código Civil indica que nas declarações de vontade se atenderá à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. De acordo com essa interpretação e com a fundamentação já dita anteriormente, nós entendemos e solicitamos que seja reconhecida a existência da coligação contratual entre os contratos. Mas, só para entender, doutora, o seu argumento ele se baseia somente no nexo econômico ou também em um comportamento das partes? Na realidade, o comportamento das partes, conforme falarei posteriormente no meu segundo argumento, acerca da legitimidade da requerida no polo passivo da demanda, e antes de iniciá-lo, peço, por gentileza, ao Tribunal Arbitral conceda mais 2 minutos para a finalização da exposição, devido às perguntas. Certo. Relativo a este argumento, eu colocarei a exposição dele e falarei a resposta da pergunta. No caso da legitimidade da requerida no polo passivo da demanda, de acordo com a própria Ordem Processual número 1 de 2019, no primeiro ponto material, que eu não entrarei especificamente, que será abordado pelo mérito, indica que a requerida Tabajara auxiliou a moldagem do contrato de licitação para a realização do contrato de arrendamento, na licitação na qual a requerente Atlântida saiu vencedora. Então, a Tabajara estava ciente do procedimento de arbitragem escolhido e, inclusive, ajudou a moldar esse tipo de resolução, escolher esse tipo de método alternativo de resolução de conflitos. Bem como o comportamento da requerida, da Tabajara, mostra que ela estava de acordo com este procedimento arbitral justamente por aceitar esse tipo de resolução de conflitos dentro do contrato de arrendamento. Doutora, só onde está que a Tabajara concordou ou participou da escolha pela arbitragem, porque a arbitragem tem que ser escolha das partes, é muito importante.
expressamente com a escolha da arbitragem, e eu estou me referindo à ordem processual número 1 de 2019. Ela não concordou expressamente? Não concordou expressamente, mas participou da moldagem da licitação do contrato de arrendamento, inclusive na inclusão desse tipo de método de resolução de conflitos. Então, a gente traz, você quer que a gente julgue algo com a Tabajara incluída, sem que ela tenha expressamente escolhido esse tribunal para julgar? Justamente devido ao comportamento realizado por ela, estar ciente desse tipo de resolução de conflitos alternativo no contrato e devido ao vínculo do nexo econômico financeiro entre os contratos. Finalizo minha exposição indicando que, sem avaliação do contrato firmado entre as requeridas, não será possível avaliar também a própria parte de mérito e o caráter de necessidade das obras que será exposto posteriormente, bem como os próprios prejuízos causados devido, como disse anteriormente, às obras obsoletas e desnecessárias feitas pela requerida Tabajara. Diante do exposto, reitero... Antes de você acabar o seu último ponto, você falou que esse segundo ponto seria de legitimidade. Eu queria entender por que ele é de legitimidade. Legitimidade passiva por parte da segunda requerida Tabajara, visto que ela participou diretamente para a ocorrência dos danos causados, que por causa disso estamos aqui hoje, do prejuízo causado de 100 milhões de reais para a requerente, e além disso também o próprio lucro que a requerente deixa de ter a partir do momento que não consegue realizar suas atividades da melhor forma possível dentro do Terminal 2 que foi arrendada. Diante do exposto, reitero todos os meus pedidos para a consideração da legitimidade do presente tribunal arbitral para julgamento da demanda, bem como o reconhecimento da ligação contratual entre o contrato de arrendamento e o contrato de prestação de serviços e a validação do presente procedimento com este ente privado no polo passivo da demanda. Muito obrigada. Minhas coárbitras têm mais alguma pergunta? Não. Então, a gente pode passar para a exposição das requeridas. A requerente usou 17 minutos e 29 segundos. Então, se vocês quiserem usar esse tempo em função da igualdade das partes, vocês podem usar até 17 minutos. Tá bom, obrigada. Bom dia, senhoras árbitras. Bom dia aos colegas que representam a requerida e aos demais presentes nesse tribunal arbitral. Na parte de procedimentos, tratarei de dois principais pontos: a inexistência de arbitrabilidade, no presente caso, e a ilegitimidade passiva da Tabajara Limitada para figurar no presente procedimento arbitral. No que tange ao primeiro ponto, o conflito entre as partes, como já dito, decorre de contrato de arrendamento com cláusula compromissória, firmado entre uma autarquia e uma empresa privada. Conforme passarei a expor, referida cláusula não se adequa perfeitamente ao caso. Segundo a doutrina brasileira, dois são os pilares basilares do direito público, qual seja a legitimidade e a supremacia do interesse público. No que tange à legitimidade, a questão já foi superada quanto à arbitragem, quanto aos entes públicos se submeterem à arbitragem, como dito pela minha colega, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Já no que... Desculpe, o argumento é sobre legitimidade do tribunal. Não. Arbitrabilidade e jurisdição Tá ótimo. do tribunal. Já no que tange à indisponibilidade do interesse público, a inclusão da cláusula compromissória pode ferir a supremacia do interesse público, visto não se tratar de direito que compete à autarquia diretamente. A indisponibilidade do interesse público é um conceito jurídico indeterminado. Por isso, peço licença para ler o trecho do artigo Arbitragem e Administração Pública, de Rafael Munhoz de Mello, disponível no site da Procuradoria do Estado do Paraná. De acordo com o princípio da indisponibilidade, não é dado à administração pública dispor do interesse público, renunciando à sua satisfação, eis que ele não pertence à administração, mas sim à coletividade. Os agentes administrativos não são livres para decidir se vão ou não atender o interesse público. Trata-se de dever, ao qual estão associados os poderes necessários ao seu pleno cumprimento. Assim, é possível compreender que submeter à arbitragem o referido conflito, em que é parte um ente da administração pública, pode não ser a medida mais adequada, visto não se verificar o requisito principal para a instauração, o objeto direito patrimonial disponível e o titular, uma pessoa capaz
Pois não. Por que não seria direito patrimonial disponível, dado que o pedido da requerente é somente reequilíbrio econômico e pagamento de Não, valores? eu não acredito que não seja direito patrimonial disponível. Eu acredito que, por se tratar de uma autarquia que cuida, e o regime das autarquias prevê que, apesar delas serem centralizadas e independentes, elas são tuteladas e fiscalizadas pelo Estado. As autarquias não se submetem à arbitragem? Sim, submetem à Então, eu não arbitragem. estou entendendo, doutora. O direito disposto no artigo 21, inciso 12, a linha F da Constituição Federal, fugiu a palavra agora, peço desculpa, mas de administrar os portos é competência da União. Por isso, acreditamos que, sem a presença da União para fiscalizar, principalmente visto o montante que se refere à presente disputa, não seria possível a instauração do tribunal arbitral do presente procedimento. Mas o pedido desse procedimento está relacionado somente ao pagamento, ao reequilíbrio econômico, não para a administração em si do porto, correto? Correto. Então, por que não seria arbitrável este tema? Peço licença para ler o trecho do voto do ministro Napoleão Nunes Maia no julgamento do conflito de competência número 139.519, que trata justamente do direito patrimonial. No entanto, o reconhecimento da patrimonialidade dos direitos que constituem o objeto daqueles instrumentos jurídicos não significa, nem de longe, que se trate de bens que possam ser transacionados, onerados, alienados ao talante da entidade incumbida de sua gestão. No caso, a Petrobras, que tratava do conflito de competência. Mas, de novo, nesse caso, você já admitiu que se trata de um direito patrimonial disponível. Sim. Então, se a gente está tratando de um direito patrimonial disponível, se existe lei autorizando a participação da administração pública, por que não há arbitrabilidade nesse caso? Ele termina aqui, não podem ser transacionados, onerados, porque se trata de bens e direitos titulados pela União, que é o que acreditamos, que a administração pública direta deveria participar para, como dito, tutelar e fiscalizar a administração indireta. Como a União participaria sem ser parte da cláusula compromissória? Por ela ser titular do direito e a ela competir a administração dos portos. Mas as partes consentiram ir para a arbitragem com a União também? Acredito que não. Bom, passarei a tratar do meu segundo ponto. Ainda dentro da arbitrabilidade, como trata ainda da arbitrabilidade, eu falarei primeiro da ausência de consentimento da Tabajara. O direito privado, como sabemos, é regulado pelo princípio da autonomia da vontade e tem como um de seus pilares o consentimento, no que tange à contratação. Não obstante, a opção pela arbitragem decorre também do consentimento, visto que a opção pela via arbitral somente pode ser adotada pelas pessoas capazes de contratar conforme disposto no artigo 1º da Lei de Arbitragem. Essa capacidade deve ser específica, visto que a cláusula não é independente do instrumento em que foi pactuada, conforme o trecho do livro do professor Carmona, que eu também peço licença para ler. As partes, ao encartarem em determinado contrato uma cláusula arbitral, inserem nele relação jurídica diferente, manifestando vontade apenas no que se refere à solução de eventuais litígios pela via arbitral. Essa vontade, portanto, não tem ligação, senão instrumental, com o objeto principal do negócio jurídico. O consentimento delimita o escopo e a jurisdição do tribunal arbitral. Desculpe, doutora. Na citação do Carmona, ele fala justamente em objeto principal do litígio. O objeto do litígio, mesmo que a Tabajara fosse parte somente do segundo contrato, é a construção, enfim, as obras no porto, correto? Correto. E a Tabajara tinha ciência disso, correto? No litígio, desculpa, eu não entendi a pergunta, senhora árbitra. A Tabajara tinha ciência de que ela participaria, ainda que indiretamente, da execução de obras no porto, e que nesse contrato, o primeiro, existia uma cláusula arbitral. Sim, pois era... Esse é o objeto principal do litígio, correto?
As Pegando obras. pegando a citação do professor Carmona. Sim. Considerando isso, e que, de alguma forma, a Tabajara já tinha ciência da existência desse contrato, por que ela não quer se submeter ao procedimento arbitral? Porque ela não consentiu, senhora árbitra, e o consentimento é um requisito inerente à instalação de procedimento arbitral. Mas existem somente formas escritas de consentimento? Não, senhora árbitra, mas as... Não? No nosso direito brasileiro, não? Formas escritas de consentimento? Não. Podem ocorrer a extensão da cláusula arbitral, como nas teorias do Group of Companies, do Piercing the Veil. Mas essas teorias, elas são acolhidas pelo direito brasileiro? Considerando o Código Civil? Tá, vamos mudar um pouco. Mas, enfim, o comportamento da Tabajara não era no sentido de concordar com a extensão da cláusula? Não. Muito fortíssimo nesse sentido. Que realmente o comportamento da Tabajara traz um consentimento implícito para que ela entre aqui no tribunal e a gente julgue esse contrato como coligado. Uhum. A parte dos contratos coligados eu tratarei um pouco adiante. Enfim, como eu dizia, o consentimento ele delimita o escopo e a própria jurisdição do tribunal arbitral. Nesse sentido, sustenta Bruna Barletta, em seu trabalho, que não se pode presumir que as partes legítimas da arbitragem tenham interesse na intervenção de um terceiro, nem mesmo que o terceiro possa ser obrigado a sujeitar-se à cláusula arbitral por elas celebradas, uma vez que a falta de consenso impede que a jurisdição dos árbitros a ela se estenda. Sim, resta claro que não se verifica a arbitrabilidade subjetiva em razão do não consentimento da Tabajara para figurar no polo passivo do presente procedimento arbitral. Arbitrabilidade subjetiva, não tem. Sim, pois diz respeito à parte. E o que diz respeito à arbitrabilidade objetiva? O objeto do litígio. Doutora, qual a diferença entre arbitrabilidade subjetiva e legitimidade passiva? A arbitrabilidade subjetiva e legitimidade passiva? A legitimidade passiva é a capacidade de ser parte no processo. A arbitrabilidade subjetiva é a capacidade do tribunal de julgar o procedimento. A sua submissão é que a gente está discutindo arbitrabilidade subjetiva ou legitimidade? Arbitrabilidade subjetiva. Bom, dessa forma, acreditamos que a requerente Tabajara deve ser excluída do polo passivo do presente procedimento arbitral. No que tange aos contratos coligados, passarei agora a tratar desse ponto. A requerida 2 não é parte legítima para figurar no polo passivo do procedimento, pois não consentiu, como já tratamos, e ainda pois não se tratam de contratos coligados, os contratos celebrados entre a requerente e a requerida 1, Companhia Corcunhas, e o contrato celebrado entre as requeridas. Como passarei a tratar? A relação entre os contratos é interdependente, sem qualquer vínculo, tanto por conta da relação entre os contratos, tanto quanto pela relação entre as partes. Não se trata de uma extensão dos efeitos da cláusula compromissória. O conteúdo de uma cláusula compromissória não é e nem pode ser elástico, se amoldando a algo que originalmente não lhe pertencia. A requerente 2, ao estruturar uma operação econômica com a requerente 1, em um contrato interdependente, não pretendia que os requisitos fossem, que o litígio fosse submetido à arbitragem. Não se tratam, portanto, de contratos coligados, o que justificaria a extensão da cláusula compromissória constante do contrato de arrendamento. Pois, segundo Xavier Leonardo, a coligação contratual ela requer que seja composta por uma única e mesma operação econômica, com o mesmo objetivo. Como vemos, o objetivo do contrato de arrendamento firmado entre a requerida 1 e as requerentes é a movimentação, conforme o objeto, conforme a cláusula primeira do caso prático, é a movimentação de containers e embarque e desembarque do Terminal 2. Já o contrato de prestação de serviço firmado com a Tabajara trata da logística e revitalização do porto.
Portanto, são escopos diferentes, o que não justifica a coligação dos contratos. Desse modo, por não se verificar... Doutora, a parte requerente trouxe outros elementos para a coligação. Segundo eles, bastaria uma relação econômica-financeira entre os dois contratos para que haja coligação. Por que a gente deve considerar o seu argumento de que é necessário que o objetivo dos dois contratos seja o mesmo e não o argumento da requerente? Pois, como eu disse, no Tratado de Direito Empresarial... Tudo bem, ela também trouxe as doutrinas dela, porque, de novo, por que a gente deve considerar o seu argumento? Só um segundo. Qual o fundamento jurídico que embasa a sua pretensão? Não se tratarem de contratos coligados, senhora árbitra. Qual o artigo de lei? Fundamento jurídico. Onde está escrito isso? No Código Civil? Aonde? Qual artigo? Não teria agora, senhora árbitra. Tudo bem. Mas então, na sua opinião... Desculpe. A doutora argumenta que não existiria um nexo econômico entre os dois contratos, mesmo eles tendo como objeto obras no porto, de forma genérica. Sim. Eles não estão interligados, não tem nada a ver um com o outro. Apesar do nexo econômico tratar do mesmo objeto, o porto, não o que cada parte faria, eles não têm relação. Não tem relação. Não, pois são partes diferentes. Isso será trazido pela parte... Os contratos não têm relação um com o outro. A Tabajara, eu não precisaria, se eu fosse requerente, da Tabajara. Eu poderia fazer tudo sem a Tabajara. Não, pois a Tabajara está na administração de logística e revitalização do porto há mais tempo. Eu preciso dela para cumprir o meu contrato que eu fiz com a administração pública. Não necessariamente, pois o contrato de arrendamento prevê que as melhorias ficariam a cargo da requerente. No mais, a questão dos contratos será melhor tratada na parte material. Bom, desse modo, encerro reiterando meus pedidos da inexistência de arbitrabilidade subjetiva em relação ao consentimento e à indisponibilidade do interesse público e também a inexistência de coligação contratual que descaracteriza a legitimidade passiva da Tabajara Limitada para figurar no polo passivo do presente procedimento arbitral. Obrigada, doutora. Minhas coárbitas têm mais alguma pergunta? Então, acho que a gente pode passar para a réplica. A requerente tem 1 minuto. Conforme tratado anteriormente, além da questão da existência do nexo econômico que vincula tanto o contrato de arrendamento quanto o contrato de prestação de serviço, devido às influências e prejuízos realizadas pela atividade da Tabajara dentro do Terminal 2, em relação ao lucro da requerente e também ao investimento que foi necessário ser feito pela requerente, há também um vínculo maior, analisando toda a estrutura econômica, de funcionalidade, ou seja, ambas atividades atuam em conjunto para que seja possível, para que proporcione o devido funcionamento de uma estrutura unitária e funcional do Terminal 2 como um todo. São operações econômicas diferentes que integram este conjunto. Diante do exposto, reitero os meus pedidos. Requeridas, 1 minuto. Obrigada. Apesar dos argumentos dispendidos pela parte requerente, a ausência de consentimento por parte da Tabajara impede a instauração do procedimento arbitral, visto se tratar de requisito inerente à arbitrabilidade subjetiva. Desse modo, acreditamos que o tribunal não possui jurisdição. Reitero meus pedidos no mais. Obrigada. Obrigada. Com isso, acho que a gente encerra a parte de processo e podemos passar para os argumentos de mérito. A requerente pode começar. Bom dia, senhoras árbitras. Cumprimento também aos demais presentes e tratar
necessidade de ressarcimento, na sequência, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, por fim, a não rescisão contratual por parte da requerente. Primeiro ponto, a necessidade de ressarcimento das obras. Ao constatar a necessidade de realização de obras necessárias no local, a requerente prontamente notificou as requeridas para que, no prazo de 90 dias, pudesse oferecer um plano de revitalização. Decorrido o prazo previamente estabelecido, sem que tivesse tido nenhum retorno positivo por parte das requeridas, a requerente necessitou fazer por sua conta tais obras. As obras em questão geraram um custo de R$100 milhões para a requerente. Ocorre que a realização de determinadas obras não era de sua responsabilidade. Mas a requerente fez as obras, gastou 100 milhões mesmo assim? Sim, porque as obras eram necessárias. Ela necessitou fazer tais obras. Mas eu não entendi. As obras eram necessárias, mas não eram previstas no contrato? Não, a requerente ela ficava responsável pela realização de obras relacionadas à melhoria. E as obras realizadas pela requerente eram obras necessárias, ou seja, elas tinham o objetivo de manter a infraestrutura mínima do local. Por isso que ela teve que realizar. E isso está previsto na cláusula 3ª do contrato firmado entre as partes, né? A previsão consta de que a requerente estava responsável pelas obras de melhorias e não as obras necessárias. Somente para esclarecer um pouco melhor os fatos, que é importante isso para o mérito. Qual seria essa diferença entre obras de melhoria e as obras necessárias? Correto. Enfim, as obras necessárias, elas seriam essenciais para o cumprimento do próprio contrato? Exato. As obras necessárias, elas visam garantir que o ambiente tenha infraestrutura mínima, a fim de que a requerente possa exercer a sua atividade comercial. E as melhorias? As melhorias, elas visam implementar mecanismos que possam ser facilitadores ou trazer maior comodidade para aqueles que utilizam o espaço. Tem alguma disposição no contrato falando que, caso fosse necessário fazer essas obras necessárias, quem arcaria com os custos seriam as requeridas? Isso, somente no contrato fica acordado que a requerente fazia as obras somente relacionadas à melhoria e não as obras necessárias. Então, por que vocês fizeram as necessárias? Porque se não fizesse as obras necessárias, ela não poderia exercer as suas funções da maneira que desejava. Mas ela poderia cobrar da requerente? Da requerida? Na notificação extrajudicial realizada pela requerente, ela notificou que, na ausência de que fosse apresentado o plano de revitalização, ela faria tais obras e cobraria o ressarcimento das mesmas. Mas a requerida não ficou sem notificar também as requerentes, certo? Certo. Ela não ficou em silêncio, ou seja, ela não consentiu. Correto, mas ela não deu nenhum retorno positivo, não fez as obras necessárias e nisso criou impasses para a requerente. Portanto, ela necessitou fazer determinadas obras. Doutora, acho que a pergunta das minhas colegas é no sentido, havia alguma previsão contratual de quem seria a responsabilidade pela execução dessas obras necessárias? Ficava sobre as requeridas. Então, as requerentes resolveram fazer essas obras sabendo que as requeridas não iam arcar com isso, elas falaram que elas não fariam essas obras necessárias, vocês resolveram fazer por livre e espontânea vontade, agora vocês querem cobrar das requeridas que já tinham falado que não iam assumir esse ônus? E que contratualmente, ao que a doutora está alegando, era de responsabilidade da requerida executar tais obras. A requerente não teve outra saída a não ser realizar determinadas obras. Para que pudesse... ao contrato, esperar que as requeridas fizessem... Não havia possibilidade, pois, como mencionado, eram obras necessárias e eram preciso fazer para que o ambiente oferecesse a infraestrutura mínima para que a requerente pudesse dar continuidade ao seu trabalho. Continuando, também é importante ressaltarmos que há a existência de uma responsabilidade contratual entre as partes. A responsabilidade contratual, ela origina-se de uma inexecução contratual, ou seja, ela resulta de quando uma parte falta com o suplemento ou deixa de cumprir com a sua obrigação. As
as requeridas, elas tinham a obrigação de realizar as obras necessárias, mas não o fizeram, mesmo com a realização de notificação feita pela requerente. Porque elas entendiam que não eram necessárias, não é, doutora? Correto, mas as obras eram necessárias, senão a requerente não tinha tomado a iniciativa de Se executá-las. a requerente achava que essas obras eram necessárias e que a requerida não estava cumprindo com as suas obrigações contratuais, por que não, naquele momento em que as requeridas se recusaram a cumprir essas obras, vocês já não moveram uma ação contra elas? Porque vocês esperaram, fizeram as obras, já sabendo que a requerida não ia cumprir com essa obrigação, porque ela entendia que não era dela, para agora cobrar delas obrigações que elas entendiam que não era obrigação delas e que vocês sabiam disso. Não havia como aguardar para as obras serem realizadas, pois caso aguardasse para essas obras serem realizadas, por se tratar de obras necessárias e por se tratar de uma empresa que tinha atividade comercial, poderia sofrer danos no que se refere a prejuízo. Mas, de novo, vocês poderiam ter já entrado com uma ação pedindo compensação pelo inadimplemento contratual e, se tivessem qualquer outros danos, vocês também podiam pedir compensação e indenização por esses danos. Analisando, a requerente necessitou realizar as obras e achou que essa era a maneira mais eficaz Vocês a fim que preferiram não tivesse incorrer prejuízo. no risco de gastar 100 milhões, acho que foi 100 milhões, para depois ver se seria a responsabilidade ou não das requeridas, isso? É porque, como por se tratar de obras necessárias, elas precisavam ser feitas oportunamente naquele momento. Senão, a requerente não teria tido todo esse gasto, mas por precisarem ser feitas nesse exato momento, ela realizou tais obras. No contrato, há algum conceito diferenciando obras necessárias das melhorias? Qual o escopo do contrato? Havia alguma descrição do que seriam as melhorias, né? Enfim. Não. No escopo do contrato não consta essa diferenciação entre benfeitorias necessárias e benfeitorias, melhorias. Prosseguindo, como mencionado, né, era obrigação das requeridas que realizassem tais obras. Ainda o artigo 1219 do Código Civil, que eu peço licença para fazer a leitura, diz: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, que se lhe não forem pagas, e a levantá-las, quando puder sem deterioramento de coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Dessa forma, fica nítido que a requerente sempre agiu dotada de boa-fé, como já mencionado, notificou as requeridas para que fossem realizadas as obras, a fim de tentar resolver a lide de maneira amigável. Onde tem a resposta das requeridas à notificação que vocês fizeram? Só um minuto. É no parágrafo 13 página 2. Você fala que a requerente agiu de boa-fé em fazer essas obras. A requerida já tinha informado que essas obras, na opinião delas, não eram necessárias e não eram atribuição das requerentes. Eu não vejo a boa-fé das requerentes de ignorar essa notificação e fazer obras de 100 milhões de reais e agora cobrar das requeridas. Correto. O único objetivo na realização das obras era poder exercer a sua atividade comercial da maneira que desejava. Não possuía nenhum outro objetivo, como algum ganho financeiro ou algo do tipo. O único objetivo com a realização das obras era poder garantir que exercesse a sua atividade da maneira que desejava, da melhor maneira possível. Prosseguimos então para o segundo ponto, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O contrato, como já sabido, ele tem um papel muito importante na economia. Eles buscam trazer uma segurança jurídica para as partes contratantes, bem como mitigar os riscos. Diante da conduta das requeridas, o contrato para a requerente tornou-se excessivamente oneroso. Um contrato, quando ele torna-se excessivamente oneroso, ele afeta o planejamento econômico. Dessa forma, deve o mesmo ser repactuado, a fim de que tenha novamente o equilíbrio financeiro e econômico presente no contrato. Doutora, licença, só outra. Vocês querem
ressarcido o valor gasto com as obras necessárias, bem como que seja constatado a presença de um desequilíbrio econômico-financeiro Mas se eu no constato contrato. que vocês gastaram 100 milhões e elas vão ressarcir os 100 milhões, cadê o desequilíbrio? Se o desequilíbrio era esse e elas pagam. Um pedido não se sobrepõe ao outro. Ou são independentes? Os pedidos eles têm ligação um com o outro. Então, é um pedido subsidiário ao outro. Exato. Ah, tá. Então, se elas pagarem os 100 milhões, não tem necessidade de rever o contrato. Não vai ter desequilíbrio econômico no contrato. É isso? Doutora, no Código Civil, quais são os requisitos que permitem a revisão do contrato em caso de onerosidade excessiva? No momento, eu não saberia apresentar o artigo do Código Civil, mas o artigo 65 da Lei de Licitações 8.666 de 93, em sua linha D, ele expressa que, no caso de ocorrer um desequilíbrio econômico nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, poderá restabelecer a relação entre as partes. Quais são as circunstâncias aqui que são imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis? Correto. No caso, a requerente ela não estava em seu planejamento que ela precisaria arcar com as obras necessárias. Mas isso é imprevisível? Tendo em vista que não era sua responsabilidade arcar com as obras necessárias, não tínhamos por que se planejar para fazer as mesmas. Mas e as verbas de contingenciamento do contrato? Sempre existe um risco, né? Sim, a presença de um risco no contrato ela é nítida. Ocorre que despojar de um valor para a realização de obras necessárias não estava no seu contrato, porque ao firmar o contrato, o que se espera é que a parte contrária ofereça um mínimo, pelo menos, para que você possa dar prosseguimento ao contrato. No caso, o mínimo seria oferecer uma infraestrutura adequada. Doutora, a Lei 866, ela se aplica ao caso concreto? Sim, por se tratar de lei de licitação. Prosseguindo. Avancemos então para o terceiro e último ponto, que é a rescisão contratual. A rescisão contratual ela ocorre quando uma das partes não cumpre com a sua parcela de responsabilidade na parceria. Logo, o contrato ele pode ser anulado ou cancelado. Por parte da requerente, não há o que se falar em rescisão contratual, tendo em vista que a mesma sempre agiu dotada de boa-fé e sempre fez de tudo para que pudesse dar prosseguimento ao contrato firmado entre as partes. Boa fé, vocês gastaram 100 milhões, mesmo quando as requeridas disseram que não estavam de acordo, e agora vocês querem cobrar e vem ao tribunal dizer que estão dotadas de boa fé? Explica isso. Sim, porque como já mencionado, não tinha objetivo financeiro, não tinha nenhum outro interesse a não ser poder dar prosseguimento ao contrato e poder encontrar um espaço arrendado, a infraestrutura mínima para exercer o seu trabalho. Gostaria de pedir que seja concedido mais 1 minuto para terminar minha explanação. Obrigada. Então, não há do que se falar em rescisão contratual. Então, os pedidos da requerente são que seja ressarcido o valor gasto com as obras e torno a repetir que não há do que se falar em rescisão contratual por parte das requerentes. Dessa forma, encerro assim minha explanação. Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra, então, para as requeridas responderem. Bom dia, senhoras árbitras, patronas da requerente e demais presentes nesse tribunal arbitral. Meu nome é Caroline Rodrigues Pereira e passarei a expor agora as razões de mérito da Companhia Corcunhas dos Portos Reais do Estado de São Paulo e da Tabajara Limitada, ora requeridas neste procedimento arbitral. Passarei a expor... minha exposição será dividida, em 2 pontos principais. O primeiro versará sobre as desavenças entre as partes, se subdividindo em outros 2 pontos, quais sejam a distinção do objeto dos contratos aqui mencionados, para que seja refutada a ideia de coligação dos mesmos pela confusão de seus objetos, e as obras realizadas pelas partes, para que se declare o ônus em arcar com as obras realizadas da requerente, no terminal 2, ora arrendado. O segundo ponto tratará do descumprimento contratual e da necessidade de rescisão do mesmo. Senhoras árbitras,
Passarei a tratar da distinção dos escopos dos contratos aqui mencionados, quais sejam o contrato de arrendamento e o contrato celebrado entre as requeridas. Trataremos também das desavenças entre as partes sobre as obras realizadas em todo o porto. A requerente alega haver conflito entre os objetos dos contratos, o que a teria prejudicado ante o suposto desconhecimento do objeto contratual entre as requeridas. Ao tempo de sua contratação, reitero. Com o intuito de demonstrar a insustentação das alegações da requerente e a incoerência da presunção de que os contratos seriam coligados pela confusão de seus objetos, trataremos da clara distinção de cada um deles para que fique mais claro às senhoras árbitras do que estamos tratando. Trata-se de uma exclusiva aparência de coligação dos contratos, uma vez que a doutrina brasileira traz alguns requisitos, conforme já citado por ambas as partes, da coligação dos contratos, sejam eles pluralidade de contratos, a autonomia estrutural, que aparentemente seria preenchida neste caso, haja vista que ambos os contratos mantêm sua autonomia e seu conteúdo autônomos, porém o terceiro requisito, o nexo finalístico, não se preenche de forma alguma, uma vez que ambos os contratos não possuem um objetivo em comum. Doutora, desculpe interromper, mas o argumento da coligação de contratos já não foi tratado anteriormente na fase procedimental? Sim, senhora árbitra. E no que ele se relaciona ao mérito para rebater os pedidos feitos pela requerente? Estamos reiterando a ausência de coligação, nesse caso em específico, tratando de cada um dos objetos, para que não se confundam seus objetivos. Quais são os pedidos da requerente? Os pedidos da requerente são para que seja declarada a responsabilidade das requeridas para arcar com as obras que ela realizou e a necessidade de reequilíbrio contratual. E no que esse argumento de coligação contratual rebate o pedido da requerente? Senhora árbitra, só estamos reiterando a distinção dos objetos, neste caso. Seria somente uma citação de que eles não se confundem. Mas por quê? Por que é necessário você trazer isso para o tribunal? Reiterar no mérito. Acredito que seja somente para uma posterior exposição de cada um dos objetos, se as senhoras árbitras... Tudo bem. Peço licença para continuar. Apesar dos... a lei dos portos, senhoras árbitras, ela dispõe alguns deveres para o administrador do porto, principalmente quanto ao artigo 17, inciso 5º, que trata dos melhoramentos e conservação da infraestrutura portuária. A requerida autarquia estadual contratou a segunda requerida para que realizasse obras no porto e cumprisse com o seu dever legal. A Tabajara Limitada, segunda requerida, quedou-se responsável pela logística e revitalização do porto ao longo dos mais de 30 anos de parceria, tempo suficiente, acreditamos, senhoras árbitras, para conhecer o porto e entender as necessidades de revitalização e de infraestrutura do mesmo. Após a requerente sagrar-se vencedora do procedimento licitatório, firmou contrato com a requerida autarquia estadual, cuja cláusula primeira expressa objetivamente qual o objeto deste contrato, que seria a movimentação de containers, o embarque e o desembarque no Terminal 2, tendo absoluta prioridade em atracar navios naquele berço. Após alguns meses de vigência do contrato, porém, a requerida passa a questionar as obras realizadas pela Tabajara, julgando-as desnecessárias ou obsoletas a seu critério, e, em notificação enviada às requeridas, pede para que essas realizem um plano de revitalização e infraestrutura dentro de 90 dias, ou a mesma passaria a realizar obras, o que a mesma de fato fez. Pois não, senhora árbitra. Como foi dito, não há no contrato especificamente o que seriam melhorias, o que seriam benfeitorias necessárias. Então, ao ver dela, não eram necessárias. É isso. Ao ver das requeridas, a senhora árbitra questiona. Das requerentes? Não entendi a pergunta, senhora árbitra, desculpa. Eu vou te confundir. As requeridas, certo? Certo? Elas falaram que elas não iam fazer porque elas entendiam que não eram necessárias. É isso?
Se a senhora me permite continuar no próximo ponto, e se restar qualquer dúvida, voltaríamos a essa pergunta. A senhora me permite? Com licença. Destacamos aqui que a requerente ela não apresenta qualquer plano para a realização das suas obras, mas o questiona das requeridas. Ou seja, Não tem no contrato, né, especificamente o que é necessário, que é voluptuário, que é benfeitoria. não, senhora. Na realidade, ela esquiva-se da cláusula 3ª do contrato, que prevê, que está no parágrafo 14º do caso prático, caso as senhoras queiram acompanhar, que prevê que a contratada aplicaria investimentos por sua exclusiva conta na melhoria operacional do serviço sob sua coordenação. Acreditamos, nesse caso, senhoras árbitras, que todas as obras realizadas e que as requeridas acreditam ser necessárias foram para a melhoria de sua operação, ou não teria qualquer necessidade para realizá-las. Portanto, a cláusula 3ª expressamente concede a necessidade das requerentes arcar com as obras realizadas. Qual a sua definição, então, do que seria uma benfeitoria necessária, o que seria de melhoria? Senhora árbitra, se a senhora me permite, não haveria uma diferenciação conforme exposto pela requerida. Para nós requerentes, as obras necessárias podem ser melhorias. Vocês são requeridas, né? Requeridas, perdão, senhora árbitra. Reitero a pergunta que fiz para as requerentes, mas qual o escopo do contrato? O escopo do contrato da requerente seria a movimentação de containers. No escopo do contrato, não da requerente. O contrato feito entre duas partes, não só da requerente. Sim, senhora árbitra, o contrato de arrendamento. Isso, o escopo dos dois contratos. Sim, o contrato de arrendamento visa a movimentação de containers e o embarque e desembarque no Terminal 2. O contrato celebrado entre as requeridas visa a logística e reestruturação, revitalização do porto, sendo que a mesma colaborava na administração do mesmo junto à autarquia estadual. Voltando ao ponto da cláusula 3ª, há também uma disposição na Lei dos Portos, no artigo 1º, parágrafo 3º, que a pessoa jurídica a quem seria concedido o arrendamento deveria ter capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, o que confirma a cláusula 3ª de que a mesma deveria se responsabilizar pelas obras que realizou. Em caso semelhante, cito a Libra versus Codesp. Nesse mesmo contexto de discussão sobre reembolso da autarquia para uma empresa que realizou obras, a requerente Libra, do caso, realiza diversas obras para melhorias de suas operações, confessadamente, e pede, mesmo assim, para que seja restituído o valor gasto. Caso seja relevante, ela realiza obras como a adequação do cais para a instalação de máquinas que somente ela poderia utilizar. Ou seja, o seu caráter também de prioridade passa a ser uma exclusividade, uma vez que só ela pode operar as máquinas que instalou no terminal arrendado. E como o caso Libra se relaciona com o caso concreto tratado neste procedimento? Neste caso, no caso Libra, também houve um contrato de arrendamento entre uma autarquia e um ente privado, feito por licitação, assim como no caso prático, e a requerente, no caso Libra, que é a Libra T35 e T37, ela faz obras que considera para melhorias de sua operação e mesmo sendo estabelecido também em contrato a sua responsabilidade para arcar com as mesmas, ela não o faz e pede para a autarquia reembolsá-la de todos esses gastos, assim como neste caso. Então, só para entender, nesse caso, vocês alegam que as obras feitas, elas seriam essenciais para cumprir o escopo do contrato. É isso. As obras feitas pela requerente, sem essas obras, a requerente, de fato, não conseguiria cumprir o contrato. Não necessariamente, senhora árbitra. Na realidade, as obras realizadas pela requerente foram a seu próprio critério realizadas, sem que a autarquia e a Tabajara tivessem conhecimento de quais obras elas estivessem realizando. Na verdade, o seu escopo
não é tinha a nenhum realização conhecimento, não de... tinha acompanhamento de obra, nada? Plano de revitalização e infraestrutura para vocês receberem. Inclusive, elas notificaram vocês que iam fazer essas obras se vocês não fizessem e que iam cobrar esse valor de vocês no final. Vocês não tiveram nenhum interesse em saber o que estava acontecendo? Na verdade, nós respondemos a essa notificação claramente dizendo que não emitiríamos esse plano. Na verdade, essa notificação foi requerendo um plano da autarquia e da Tabajara, e nós respondemos dizendo que não faríamos, pois as obras que já estavam em vigor no Porto foram cumprindo um estabelecimento legal para a revitalização do mesmo, ou seja, as obras que a requerida realizava eram exatamente para cumprir a sua função, revitalizar o porto e manter todos os portos em bom funcionamento. Tudo bem, vocês responderam que não fariam essas obras, mas a requerente notificou que caso vocês não fizessem, a requerente faria e cobraria esse valor de vocês. Sim, senhora árbitra. Vocês responderam alguma coisa com relação a isso? Na verdade, senhora árbitra, não houve uma Vocês resposta não se preocuparam direta. com o fato de que a requerente resolveu que ia fazer todas essas obras e cobrar um valor final de vocês? Na verdade, senhora árbitra, nós ficamos bem tranquilos por conta exatamente da cláusula terceira que estabelecia a responsabilidade em elaborar essas obras, pois sabíamos que as mesmas se relacionavam diretamente à a melhoria dos serviços da mesma. Então, nós não nos preocupamos. Então, quando você fala em melhoria, você entende que essas obras estavam dentro do escopo do contrato. Sim. Então, por que na notificação que vocês mandaram, vocês falaram que essas obras não tinham relação com a requerente? Porque as obras eram de revitalização do porto. Elas foram estabelecidas em contrato à parte, que era o contrato entre as requeridas. Então, vocês sabiam que essas obras não eram objeto do contrato. E a requerente falou que precisava dessas obras para que pudesse cumprir o seu contrato. E que então faria essas obras e cobraria de vocês. Vocês então tinham ciência que essas obras não eram para melhoria e que não estavam no objeto do contrato da requerente? Na verdade, as obras não foram estabelecidas num plano, como eu citei. A requerente alegou que faria obras, mas não disse quais obras. Então, como sabíamos que estava relacionado às melhorias do seu serviço... Vocês falando que essas obras não tinham relação com a requerente. Então, vocês Sim. sabiam que elas não estavam dentro do escopo. Sim. Então, como vocês tinham essa tranquilidade de que a requerente arcaria com todos esses custos? E ainda mais, eu complemento a pergunta da presidente. Como vocês podiam dizer que entenderam que elas não eram necessárias se você acabou de admitir que não sabiam quais eram essas obras? Senhora árbitra, as obras eram realizadas dentro do terminal arrendado. E todas as obras que foram feitas estavam sendo claramente para instalação de maquinários e instalação de quaisquer necessidades da contratada. Não, mas então eram necessárias. E se eram necessárias, as requeridas têm que prover, certo? Não, senhora árbitra, não há qualquer estipulação contratual acerca disso. Senhoras árbitras, vejo que o meu tempo se esgota. Gostaria de pedir mais 2 minutos para a finalização dos meus pontos. Reitero, então, a necessidade de que a requerente seja responsabilizada pelos custos das obras que fez, de acordo com um contrato de arrendamento que claramente estipula a sua responsabilidade. Gostaria de passar para o terceiro ponto, acerca do descumprimento contratual e necessidade de rescisão do mesmo. É notória a intenção de locupetar-se das requerentes, senhores árbitras. Não obstante, efetua cobrança bis in idem. Explico. Ela pede o ressarcimento e, além disso, pede reequilíbrio contratual, o que nos parece uma causa de enriquecimento sem causa. Você falou que isso seria um pedido subsidiário? Sim, senhora. Nesse caso, não incidiria essa hipótese. Somente em caso da requerente pedir os pedidos concomitantemente. Perfeito, senhora árbitra. A requerente alega também onerosidade excessiva. Não há que se falar na mesma, visto que... não há que se falar... não há que se falar em qualquer acontecimento extraordinário ou imprevisível, uma vez que, como acabamos de tratar, já foi estabelecido em contrato a necessidade de efetuar obras. Reitero também a vasta experiência da requerente na área portuária e a mesma já deveria saber que poderia haver necessidade de realizar obras no porto.
Além disso, não se concretizam os requisitos para repactuação e reequilíbrio do contrato, trazidos citando Maria Silva Zanella de Pietro, quais seriam os fatos imprevisíveis quanto à sua ocorrência e consequência, estranheza à vontade das partes, fato inevitável e fato que gere um desequilíbrio grande no contrato. E não se aplica, neste caso, tal situação. De forma análoga, novamente, ao caso Libra versus Codesp, a requerente Libra... Senhoras árbitras, vejo que meu tempo se esgota novamente. Peço mais um minuto para finalizar o meu discurso. Só um minuto. Um minuto. Tá ok, obrigada. A requerente Libra realiza uma vista ao porto e faz uma declaração de vista dizendo que requereu todas as informações necessárias para a elaboração da sua proposta na licitação. Em cumprimento ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, trazido também pela doutrina da Maria Silva Zanella de Pietro, a inobservância deste princípio ensejaria nulidade. Portanto, a requerente, da mesma forma, neste caso, a requerente Atlântida Enterprise Limitada realizou a sua proposta baseada nos termos do edital e do contrato. Portanto, não há que se falar em qualquer surpresa de sua parte da necessidade de obras Reitero, portanto, o pedido para que a mesma não haja qualquer necessidade de reequilíbrio econômico e o contrato seja rescindido nos termos do artigo 78 da Lei de Licitação. Obrigada, senhoras árbitras. Obrigada, senhora queridas. Eu passo, então, a palavra à requerente para a réplica. Caso você queira usar mais 2 minutos, você pode, porque ela acabou em 17 minutos. Diante das alegações das requeridas, é importante salientarmos que a requerente ela tinha prioridade do local onde foi realizadas as obras e não exclusividade. Eu reafirmo ainda que as obras eram obras necessárias, não se tratando, então, de obras relacionadas à melhoria, conforme foi alegado. Dessa forma, reitero meus pedidos feitos. Querida, 1 minuto. Senhoras árbitras, como discutido há pouco, reitero o estabelecimento em contrato da cláusula 3ª acerca da exclusiva de obras realizadas pela exclusiva conta da contratada para melhorias operacionais de seus serviços sob sua coordenação, o que está claro no presente contrato. Reiteramos que não há necessidade de descumprimento contratual ainda, visto que não houve qualquer pendência ou qualquer cláusula extremamente desigual para no caso em comento. Peço perdão. É isso, senhoras árbitras, agradeço. Mais alguma pergunta ou comentário? Não. Então, a gente encerra essa audiência. A gente vai escolher. Eu vou pedir, então, que vocês... Aliás, acho que melhor a gente sair do que todo mundo se retirar. Então, a gente vai conversar e a gente volta para vocês. Parabéns para todo mundo. Agora vocês podem respirar. Eu sei que não é fácil estar aí na posição de vocês. Antes da gente começar a dar o feedback, eu queria só pedir para todo mundo repetir os nomes para a gente anotar certo. Então começa com... Aqui é a equipe 3, né? 4? Tá. Então já estava errado. Isabela Souza Silva.
requerida. Eu só tinha ouvido 3. Caroline Rodrigues Pereira. Qual é o último sobrenome? Pereira. Bom, acho que eu vou deixar minhas coárbitras começarem os comentários e aí, no final, eu complemento o que sobrar. Quem quer? Não, eu já fui a presidente. Então, já que eu sou a mais velha e a mais chata, né? Bem, vamos ao seguinte. Tem alguns feedbacks e isso, assim, é só, na realidade, para vocês considerarem para a competição, mas também como um todo, de técnica de advogar, tal, que é importante. Eu brinco com meus advogados júniores que até hoje eu leio o artigo do Código de Processo Civil que fala sobre os requisitos da inicial. E é verdade. Tá? Porque uma tendência que a gente tem a ter é esquecer o fundamento jurídico. O que é o fundamento jurídico? É a lei ou o contrato. Então, por mais que a gente cite doutrina, por mais que a gente cite acórdons, isso somente é argumentativo. O fundamento jurídico que o nosso sistema prioriza é a lei ou o contrato. Então, vocês têm que sempre se basear na lei ou no contrato. Tá? Por isso que eu ficava perguntando, mas qual o fundamento jurídico, qual o artigo, e o Código Civil, ou a Lei 8666, enfim, né? Outro feedback que eu acho que pode ser geral é estudar um pouquinho melhor os conceitos, principalmente a diferenciação entre legitimidade, competência e jurisdição. Tá? São conceitos, legitimidade está relacionado às partes, tá? Então, são conceitos de processo, mas que se aplicam ao procedimento arbitral. Tá? Então, isso é muito importante. Além disso, quando for, aqui é mais para a Giovana, quando for iniciar, você tem que explicar o caso, né? Outra coisa também, que cada vez mais eu noto, você tem que contar uma boa história. Senão, ninguém presta atenção. Essa é a verdade. Então, você tem que contar os fatos, fazer aquilo ser de uma forma interessante e não vir somente com uma citação, porque o professor Marino fala isso, ou o professor Carmona fala aquilo, mas no que essa citação se relaciona com um caso concreto. Acho que isso é muito importante, tá? Então, você, Giovana, você ficou falando que o tribunal tinha legitimidade, se era uma discussão de legitimidade ou não do tribunal. Não era essa a discussão. Legitimidade seria a legitimidade da Tabajara, enfim, né? Então, acho que houve um pouquinho essa confusão. O que a gente poderia falar é se o tribunal teria jurisdição mesmo para tratar deste tema. Tá? Outra coisa, sobre a questão da extensão da cláusula compromissória, é um tema difícil, tá? E tem toda uma discussão aí que não se baseia somente na questão do nexo, mas sim no comportamento das partes, tá? Mas vale a pena estudar um pouquinho sobre isso. Aqui tem uma correção minha que é chatice, mas leve para a vida, jurisprudência é diferente de acórdão. Jurisprudência é o coletivo de acórdão. Então, se você trouxe um acórdão, você trouxe um acórdão. Não, jurisprudência é o entendimento do tribunal. Então, se o STJ tem a jurisprudência em tal sentido, é o entendimento, ou da Câmara, enfim, do tribunal. Tá? Não só de um acórdão. Tá? Linguagem técnica. É muito importante que, de novo, né? Então, legitimidade, competência, jurisdição, esses conceitos. Também ter certinho o conceito de pedido. Tá? O que foi pedido? Né? O que se buscava no procedimento arbitral. Tá?
aqui a Tâmela. Eu acho que os seus conceitos técnicos estavam um pouco melhores, tá? Mas, de novo, tem que sempre lembrar de citar a lei, tá? Não precisa ficar nervosa quando a gente começa a te apertar, é normal. E na vida real é muito pior. Então, acho que você confundiu um pouquinho a questão da arbitrabilidade subjetiva, mas você já começou a estudar ali, então vai e continue estudando, que está tudo certo. A questão do direito patrimonial, mas do Código Civil, né? Acho que você acabou se perdendo muito na questão de, mas a administração pública pode, porque está na lei. E desde que seja direito patrimonial disponível. Mas aí você não conseguiu desenvolver o argumento porque, no seu caso concreto, não seria direito patrimonial disponível. Só porque é administrado pela União, né? Então, acho que faltou desenvolver um pouquinho isso. A requerente mérito, o seu nome é... A Isabela. Acho que você teve um discurso organizado, tá? Isso é bom. Você teve uma boa postura também. De novo, faltou focar no contrato, no fundamento jurídico e explorar um pouquinho melhor o conceito de pedido, né? Enfim, se eram pedidos cumulados ou subsidiários, enfim, porque pode muito bem ser pedidos cumulados. Eu quero o ressarcimento dos 100 milhões e o reequilíbrio econômico. Então, eu senti um despreparo seu um pouco nisso, tá? E, por último, a Caroline. No começo eu estava bem nervosa, então relaxa, tá? Fala para fora, para frente. Quando a gente fica com os ombros assim, fica muito mais fácil de falar, tá? Você começou pelo argumento da coligação. E a minha primeira pergunta é, no que isso se relaciona ao mérito, dado que já tinha sido objeto da parte procedimental? Então, o que faltou aqui para você não era mesmo relacionado ao mérito aqui. A sua colega ela tinha dado 3 argumentos e acabou dividindo em 2, e aí que subdividiu, enfim, ficou um pouco confuso isso. Tem que ter um pouco de técnica de impugnação específica. De novo, leia a lei. A lei fala que impugnar especificamente, porque senão você é revel, né? Então, você tem que... Ok, o pedido dela era... Os pedidos eram tanto o ressarcimento quanto o reequilíbrio econômico. No que eu vou rebater esses 2 pedidos e a fundamentação jurídica, né? Então, acho que faltou um pouquinho isso, tá? De novo, de entender a diferenciação. Acho que a grande questão é qual era a diferença entre melhorias e as obras necessárias, né? Enfim, então acho que faltou bater um pouquinho nisso. E no final faltou algo muito importante, que você requer que seja julgado improcedente como um todo. Se você não requerer isto, enfim, não, né? Mas tem árbitro e juízes, enfim, que entendem que o seu requerimento não foi formulado corretamente. Bom dia. Se acalmem. Vocês estão nervosos até agora, né? Essa é a parte boa para vocês, porque vocês podem usar para sempre. Então, tudo que a doutora Natália falou, a Camila, lembrem-se que isso não é só para hoje, para a competição, é para a vida de vocês, principalmente as pessoas que também estão ouvindo. Tudo isso pode se aplica a todos vocês. Reitero tudo que a doutora Natália falou. Na questão do processo aqui da requerente, eu vi que você estava um pouco nervosa. A gente tem que... A parte difícil que você tem é de contar o caso, né, de contextualizar o tribunal. Mas é claro que você não vai mudar nenhum fato, mas é a sua chance de contar aquela história que traz mais, puxa o peixe para o seu lado. Entende? Eu sei, claro que você não muda o que está aqui, mas você vai abrir os olhos do tribunal para o caso. Então, é muito importante que você tenha essa sacada e traga o que aconteceu aqui no caso mais para o seu lado, para que a gente vire os olhos para o seu cliente. E eu acho que faltou um pouquinho disso.
a questão da jurisprudência, a doutora Natália já falou. Você terminou em 17h29, né? E aí você pediu 2, então passou uns 30 segundinhos, sempre prestar atenção no tempo, sempre, sempre. Eu já participei de tribunais que... não, doutora, já acabou, próximo. E eu, nem consegui reiterar meus pedidos. Então, sempre... É que a gente não fez isso, mas é bem comum. E assim, é horrível. Então, presta bastante atenção nisso. Processual requerida, né? Calma, pode respirar. Está sentindo que você não está respirando. Eu senti que você começou bem calma, mas aí, quando a gente começou a te apertar, você deu uma espanada, teve uma hora que você deu uma risadinha, assim. É claro que a gente sempre vai tentar tirar o que você tem. Então, se a gente está conseguindo apertar e vocês estão dando, a gente vai continuar apertando. E isso vai indo, e a gente vai tentando tirar o suco mesmo de vocês. Mas sempre manter, né, nós somos... Aqui é o tribunal, vocês estão... Então, calma, respira, toma água, a técnica da água sempre funciona. Aqui, quando a doutora Natália falou do artigo, assim, você tem o pedido, né? Você quer aquilo. Cadê o fundamento para aquilo? Está escrito aonde isso? Você quer que eu aplique, você não traz aonde aquilo está. É um pouco complicado, tá? Então, a preparação nesse sentido, muito, muito, muito importante. A requerente mérito foi a única que eu consegui escrever os tópicos. Então, quando vocês forem... eu vou falar de A, vou falar de B, vou falar de C. A gente vai escrever os tópicos. Então, porque a gente vai acompanhar. Então, tem que dar fala devagar, fala pausadamente, porque a gente vai escrever. Como ela foi a mais organizada nesse ponto, foi a única que eu consegui efetivamente tomar nota. Por quê? Processo fala, quando o outro processo fala, ela rebate o que ela disse. Então, eu preciso ver quais são os pontos dessa para eu ver se você rebateu ponto por ponto na ordem que ela fez. Que não aconteceu aqui, porque quando o mérito deixou bem certinho, o mérito da requerente deixou certinho os pedidos, a mérito da requerida não bateu. Por isso que a gente não entendeu a questão da coligação que você trouxe por primeiro, justamente porque a gente estava esperando você rebater exatamente os pontos que a requerente trouxe do mérito. Tá? Ficou exatamente como quando a doutora Natália falou, essa história de necessárias e voluptuárias, né, o que realmente aconteceu, ficou um pouco no ar. Não está no caso, claro, fiquem calmas, mas assim, por quê? Aonde está isso? Gente, muito importante. Esse é o pé no chão do seu pleito. Está escrito aqui, está dito aqui, esse é o contrato, essa é a lei. Esse é o mais importante. A preparação faz com que vocês não estejam tão nervosas. Acreditem em mim. Isso vai te ajudar a não estar tão afoita aí com medo das perguntas e tudo. Mas eu achei muito organizada, tá? Segue e tal. A gente tem, quando a gente vai para os moods, é sempre a mãozinha na frente. A gente até comentou, você estava calma, plena. Mas sempre põe a mãozinha assim, tá? Me ensinaram isso, amiga. Ajuda mega. Professora Elizabeth que ensinou. Requerida mérito, você começou falando rápido e baixo, e eu já não estava entendendo, e eu já estava assim. Então, se acalma, a gente dá play aqui, vocês dão um negócio. Fica calma, você falou tão baixo, tão rápido, que eu não entendi os seus pontos. E depois que eu fui perceber que você não estava batendo exatamente o que ela disse. Isso é o mais importante, porque eu estou preocupada em julgar o caso, certo? Então, eu preciso que o que seja dito aqui seja rebatido daqui para que eu possa formar o meu convencimento. Então, isso é o mais importante. Nosso objetivo é esse. Então, vocês têm que trazer para a gente que o seu cliente é o que está certo. Então, isso é muito importante. Passou pelos pontos rápidos, né? Na réplica, a réplica dela foi boa. Quando voltou a sua, você não rebateu exatamente o que ela falou. Então, assim... Não que o rebuttal tem que ser exato. O mais legal do rebuttal é quando você pega uma frase do outro e traz para o seu lado e rebate. Que não aconteceu aqui com a Giovana e que não aconteceu aí. Então, você pega uma falha, todos os lados têm falha, essa é a graça do caso prático. Então, você pega a falha dela e faz o rebuttal aqui com o que ela disse que está errado, que você tem um ótimo argumento, e você faz o rebuttal. Aqui não aconteceu, ela tinha várias falhas, e quando ela fez o rebuttal, ela pegou uma falha sua. O seu rebuttal é condicionado com o dela. Então, ela fala e você rebate o que ela falou. É tipo,
Isso é o mais legal do rebuttal. E não pode ser longo, tem que ser aquela coisa para dar o fim e o tribunal ficar, nossa, até anota. Esse é o legal. Então, o mais importante daqui, além do aprendizado, que é o top one, é entender por que isso é tão legal. Por que a gente gosta, por que você está aqui. Traga isso para a sua vida. Eu fiz um bom trabalho. Esse é o mais importante. É claro que vocês estão caminhando ainda na vida jurídica, vocês são babies. Não importa. Dê o seu melhor. A gente sentiu um pouco de discussão um pouco rasa, mas permaneçam no caminho, tá? Estudem e prestem atenção em tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, até nas outras equipes também. Bom, eu vou tentar ser breve. Acho que eu só vou adicionar alguns poucos comentários. De novo, eu queria parabenizar vocês, porque eu sei que não é fácil estar nessa posição, mas o nosso trabalho de estar aqui também é falar o que pode melhorar para que nos próximos painéis vocês possam ir melhor. Giovana, eu acho que a primeira coisa que eu notei de você é que você nem sempre olhava para o tribunal. Às vezes você olhava um pouco para frente ou para baixo. Acho que é bem importante você ficar olhando para a gente para chamar a atenção do tribunal. Se você olha para o lado, a gente acaba perdendo o contato com você. Bom, a questão da legitimidade já foi falada. Um conceito técnico que não foi nem na sua apresentação. Você falou que você ia falar de arbitragem. A sua parte é processo, não arbitragem. Eu, sinceramente, não acho que faz muito sentido a requerente começar falando em processo, porque quem está contestando a jurisdição do tribunal é a requerida. Então, você teve o trabalho de falar o que a outra parte está falando, para a gente entender, para depois você falar o seu argumento. Então, talvez seja uma questão para vocês repensarem. Mas eu acho que quando você for introduzir os fatos, como você acabou sendo a primeira a falar, você também tem que trazer um pouco dos fatos de processo e não só de mérito. Você falou bem resumidamente dos fatos de mérito, mas você não falou de processo e você entrou nos seus argumentos. E aí a gente ficou um pouco perdida para entender quais eram os seus pontos. O que mais? Teve alguma pergunta que você respondeu? Era exatamente o que eu ia falar. Eu acho que você não precisa mostrar que a pergunta está interrompendo o seu discurso e você ia passar para aquilo. Usa a pergunta e finge que você nem sabia que essa ia ser a pergunta e você já tem a resposta pronta. Acho que dá uma impressão melhor para o tribunal. Com relação aos elementos de coligação, eu acho que você precisa explicar um pouquinho melhor. Olha, primeiro, tem algum fundamento legal para falar o que são contratos coligados? Não tem? Tá, então, normalmente a gente olha para a doutrina, a gente olha para decisões. E esses são os elementos que, sei lá, a doutrina traz, acho que o Orlando Gomes tem a melhor obra sobre isso, mas, enfim, traz os elementos e fala, no nosso caso, esses elementos estão presentes. Acho que você só falar de um nexo financeiro não é suficiente. E aí, na sua réplica, você trouxe um novo argumento que foi sobre a funcionalidade dos contratos. Eu acho que você trazer um novo argumento na réplica não é uma coisa boa. Você teve 14 minutos para ouvir a outra parte. A sua função nesses 14 minutos é pegar alguma besteira que o outro lado falou e bater nisso. A pessoa que está fazendo a réplica, ela tem uma posição mais difícil, porque ela só tem 1 minuto, mas você tem 14 minutos. Então, tenta fazer isso que a Gabriela falou. Pega uma frase que a outra parte falou que seja ruim, ou pega um caso, alguma coisa que você possa desconstruir e usa para dar essa última impressão para o tribunal. Mas é isso. Agora... Tamela, né? Tamela, eu acho que você começou falando que os seus 2 pontos iam ser inexistência de arbitrabilidade e legitimidade passiva. Eu acho que você podia ter corrigido o que ela falou sobre legitimidade do tribunal. O tribunal aqui ficou implicando muito nessa questão, mas a legitimidade, na jurisdição, você podia falar, olha, a outra parte começou falando de legitimidade, eu só queria fazer uma correção, que não se trata de legitimidade do tribunal, se trata de uma questão... Não, a sua função é... Você não está sendo arrogante, você está defendendo o seu cliente. Você tem que mostrar a sua posição. Você não precisa falar isso de um jeito mal educado. Tem jeitos e jeitos de falar. Nossa posição, a outra parte falou que é uma questão de legitimidade, a nossa posição é de que é
é uma questão de arbitrabilidade, por isso o nosso primeiro ponto vai ser arbitrabilidade e o segundo vai ser legitimidade passiva. Eu acho que a sua estrutura acabou confundindo um pouco a questão de coligação. Você começou falando de coligação, e aí você falou um pouco do consentimento de uma das requeridas, e daí você foi para a legitimidade passiva, e você já tinha falado um pouco disso. Para mim, ficou meio confusa a estrutura. Acho que você pode começar falando, olha, primeiro a gente tem a questão da participação ou não de uma das requeridas, que é parte da administração. Segundo, a gente tem que a cláusula se estende para outro contrato e se estende para uma parte não signatária. Aliás, só voltando para adivinhar um ponto, eu acho que você tem que passar mais rápido pelo ponto de que uma parte da administração pode participar da arbitragem. Você ficou quase 7 minutos nisso, e acho que esse é o ponto mais fácil para você, então tenta passar mais rápido por ele. Mas voltando para a Tâmara, eu sei que você pegou um ponto muito difícil de defender que alguém da administração não participa da arbitragem, mas eu acho que você tem que pensar em como você vai estruturar esse argumento, porque no fim você acabou concedendo que o objeto do contrato é disponível e é patrimonial, e que existe lei prevendo que a administração pode participar. Eu acho que se você conceder esses 3 pontos, vai ficar muito difícil para você defender isso. Então, tenta pegar quem defendia antes da lei de 2015, que a administração não pode participar ainda que seja uma posição minoritária, tenta defender esse ponto. Ou falar que, por algum motivo, é indisponível o objeto do contrato, enfim. Ainda que não seja a posição majoritária, mas você tem que pegar um desses pontos, pega o que a administração pública ainda em vários casos defende que ela não deve ir para arbitragem, mesmo existindo a lei de 2015, mesmo antes, quando ela já podia arbitrar, ela defendia isso. Então, tenta pegar esse argumento e bater nele. Porque se você for concedendo tudo, vai ficar muito difícil para você. Eu acho que você leu muito trecho de doutrinas. Então, assim, se tem uma frase que alguém citou que é maravilhoso para esse caso, lê. Se não, explica, fala, olha, existem vários autores que defendem essa posição, inclusive a pessoa X, o professor Carmona fala isso, mas se você ficar lendo muito, você perde a atenção do tribunal. A questão de arbitrabilidade, você falou que a arbitrabilidade subjetiva é com relação ao consentimento. A arbitrabilidade subjetiva é só com relação à capacidade da parte de participar ou não da arbitragem. Se teve o consentimento ou não, aí é uma outra questão. E aí, a Natália te perguntou se existia consentimento implícito pelo Código Civil ou, eventualmente, pela lei de arbitragem. Eu acho que você precisa saber esse fundamento. E aí você falou assim, existe o Group of Company Series, Piercing the Corporate Veil. Tudo bem, existem essas teorias, mas a teoria de grupo de companhias ela ainda é adotada de vez em quando por tribunais. Piercing the Corporate Veil já é mais difícil em arbitragem. Então, acho que você pode voltar para isso. A lei de arbitragem fala que a cláusula compromissória ela tem que ser por escrito. Então, tenta adotar uma interpretação mais restritiva do que seria esse consentimento. E aí, subsidiariamente, você fala que a conduta não mostra que teve um consentimento implícito. Tenta não usar tanto argumento de autoridade. Às vezes a gente perguntava uma coisa e você falava, porque a pessoa X falou isso. Isso não me convence. Tudo bem, a pessoa X falou isso, a pessoa Y falou outra coisa, mas no caso concreto, por que eu tenho que adotar esse posicionamento? E aí a última coisa ela trouxe na réplica a questão da funcionalidade dos contratos, e aí você trouxe na tréplica que não havia consentimento. Eu acho que você podia responder um pouco mais. Eu sei que na tréplica é mais difícil porque você tem pouco tempo para pensar, mas tenta pegar o que ela falou. Fala, não tem a questão de funcionalidade e mais, não importa porque não teve consentimento e é isso que a gente tem que considerar. É isso. Agora, para mérito requerente. Eu achei o seu discurso, como as minhas coárbitras falaram, o mais bem estruturado, foi o mais fácil de seguir. Eu acho que você precisa pensar um pouco melhor em como mostrar a diferença entre o que é uma obra necessária e o que é uma obra de melhoria, ainda que não tenha no contrato. Então, talvez aí seja o melhor momento para você trazer uma doutrina, trazer um caso, analisando exemplos do que são obras necessárias e de melhoria. A questão da onerosidade excessiva, eu acho que você precisa olhar os requisitos do Código Civil também, ainda que eles não se apliquem, mas é uma coisa para você saber. Acho que você fala que você não sabe um dispositivo que está diretamente relacionado com a sua exposição do Código Civil não é muito bom.
Se a gente fizer uma pergunta, eu acho bom quem começa respondendo sim ou não, ao invés de enrolar, mas sim por quê? Não fala só sim ou não. E aí, a sua réplica, eu gostei, mas eu acho que você poderia ter pego um ponto que a outra parte falou. De novo, eu acho que quem faz a réplica teve 14 minutos para pensar nessa réplica. Então, tenta pegar alguma coisa que vai chamar a atenção do tribunal para deixar essa última impressão boa. Agora, Carolina ou Caroline? Caroline. Tenta respirar. Eu sei que é difícil ficar aí. Eu era mega nervosa quando eu falava. Mas tenta pensar o que vai te ajudar. Para mim, era tentar ler o máximo de coisas possíveis para saber que eu estava super preparada. Tenta falar com a mão um pouco mais para frente. Se você coloca o corpo mais para frente, a sua postura já muda. Parece que você está mais engajada com o tribunal e te ajuda a se acalmar um pouco. Eu não entendi porque você começou com a questão de coligação. Eu acho que a requerente ela falou muito claro. Eu tenho 3 pontos para fazer no meu discurso. Você tem que falar, eu vou responder esses 3 pontos. Você já tinha a sua subdivisão pronta que não espelhava o que ela estava trazendo. Então, tenta adotar... Tudo bem, você tem a sua estrutura, mas anota, enquanto ela está falando, a estrutura dela e vê como você pode ajustar a sua estrutura para a estrutura dela. Eu não acho que você precise falar de aparência de coligação, a não ser que você mostre melhor qual é a relevância disso para os seus próximos argumentos. Na questão da repactuação do contrato, a requerente trouxe requisitos de lei para falar, esses são os requisitos, e aí você ignorou isso e você trouxe a Maria Silvia de Pietro para falar, ela traz esses requisitos. Responde, ou fala, esses requisitos não se aplicam, ou tem esses requisitos, mas a doutrina entende que tem outros requisitos e eles não estão presentes. E aí a tréplica, eu acho que você tem que respirar mais, porque essa é a última impressão que você vai dar para o tribunal, e você estava muito nervosa na hora da tréplica. Então, respira, tenta pensar, ela falou isso, eu vou responder isso, nem que seja uma coisa curta, mas tenta ficar calma na hora da tréplica. Mas é isso, acho que o resto minhas coárbitras já falaram. Boa sorte para vocês nos próximos painéis.